Bem, a gente vai falar aqui um pouco sobre o QFD, né? Então, pegar algum exemplo simples. Então, se eu pensar aqui em um QFD para o desenvolvimento de uma impressora, eu tenho um conjunto de passos que eu tenho que fazer para chegar ao QFD. E o primeiro passo é levantar a necessidade do cliente. Quem é meu cliente? O que é que ele deseja, né? Isso vai contar um conjunto de necessidades que são de ordem subjetiva e eu vou ter que traduzir essas necessidades dos clientes em requisitos. Né? E a partir destes requisitos, eu vou definir qual é a qualidade planejada, ou seja, o que é mais importante, os requisitos de cliente, e vou traduzir isso em requisitos de produto. Ou seja, no final das contas, o que é que eu quero? Saber o que é que eu vou colocar no produto, quais são as minhas metas, o que é mensurável, certo? Então, a primeira parte, né, eu levantar a necessidade dos clientes e transformar em requisitos dos clientes. Isso é algo que eu vou fazer, basicamente um levantamento de requisitos, né? A gente tem várias formas de fazer isso, a gente falou um pouco sobre isso, né? Entrevistas, observação, grupos de discussão. Nós temos vários mecanismos de obter isso. Então, eu tento obter o que o cliente quer e eu vou transformar as necessidades em requisitos do cliente e avalie esses requisitos e define a qualidade planejada. E aí vem a importância de eu tenho que ter mecanismos de mensuração dos requisitos. Certo? É assim porque a partir dessa mensuração que eu consigo verificar se eu atinjo a meta. Então, nós temos diferentes mecanismos de obter os dados originais dos clientes, notícias, informações comerciais, questões de consultas, informações e reclamações dos clientes. Eu agrupo esses dados, elimino os dados redundantes. Então, tem um conjunto de dados aqui que eu vou agrupar e eliminar os dados redundantes. E aí a gente vai ter algumas dinâmicas que nós podemos usar para isso. Nós já falamos um pouco sobre isso. Né? E a partir daí, eu vou transformar as necessidades dos clientes, eu vou traduzir isso para requisitos, ou seja, eu vou objetificar isso. E aí nós vimos como é que a gente faz isso. Né? A gente tem a necessidade original, um cenário de uso e um requisito traduzido. Né? Então, se eu falo de uma impressora, que é o exemplo da aula, ser fácil de usar, qual é o cenário que me caracterizaria isso? É o operador que nunca usou o produto e consegue instalar. Então, o requisito é um procedimento simples para um serviço rotineiro. E eu vou extraindo desses dados originais de necessidade dos clientes um conjunto de requisitos de clientes. Obviamente, eu vou definir requisitos redundantes que vão ser eliminados, vou hierarquizar requisitos e vou ter um conjunto de requisitos que são aqueles que eu vou atender, certo? Então, a partir desse ponto dos requisitos dos clientes, eu vou definir a qualidade planejada para esses requisitos e vou transformar em requisitos do produto. Né? E nós vamos inserir na matriz QFD requisitos de cliente em contraposição a requisitos de produto. Certo? Então, eu vou colocar aqui os requisitos dos clientes
e vou ter um conjunto de características de qualidade, que são os requisitos dos produtos, e que eu vou ter essa correlação entre esses requisitos. Então, eu vou definir aqui o que é que eu vou querer, certo? Então, por exemplo, requisitos de clientes hierarquizados. Se eu pensar em configuração, capacidade de configurar várias opções, facilidade de uso, facilidade de envio de vários tipos de impressão, capacidade, maior velocidade de impressão, facilidade de instalação na rede. O que seria isso? Facilidade para o reconhecimento pela rede. Então, observe que esses requisitos de clientes eles já são elementos mais objetivos, né? E coisas que eram aparentemente subjetivas. Eu já vou objetivando isso, né? E eu vou verificar o que é prioritário, o que é que atende mais clientes, o que é que atende clientes mais relevantes para o nosso negócio, né? E aí eu posso fazer isso de diferentes formas. Eu posso fazer um questionário, eu posso verificar clientes chaves e eu vou atribuindo valores, né? E aí, de repente, eu verifico, né? Eu pondero e, por levantamento, eu verifico quais são aquelas características que são mais importantes, mais interessantes, certo? Então, eu vou ponderando e aquilo que for mais relevante eu vou atribuir um peso maior, né? E gerar um grau de importância geral que pondere todos os elementos, né? Que são mais importantes ou menos importantes, né? Então, eu posso dizer, olha, se para o cliente é alto, se para a empresa isso é algo excitante, isso vai ter um peso alto, né? Se for baixo, mas se for óbvio para a avaliação interna da empresa, vai ter um peso alto. Mas se não, isso vai ter um peso baixo. Então, eu vou estabelecendo alguns critérios de ponderação a partir do que eu percebo do cliente, o que eu percebo internamente na minha empresa, o que eu percebo de avaliação competitiva dos outros produtos que são concorrentes ao meu, né? E eu vou gerar isso aqui uma importância geral. Bem, então nós temos aqui os requisitos de cliente, nós temos uma priorização que vai levar em conta o grau de importância que os meus clientes ou minha própria empresa vai dar para os requisitos do cliente, certo? E a gente agora vai pensar numa qualidade planejada. Né? E aí eu vou verificar a partir do que é que o meu meu grau de prioridade eu tenho, né? Eu vou verificar como é que estão os outros produtos, né? Eu vou comparar, né, como é que os outros produtos estão em relação aos requisitos dos clientes, de uma empresa Y ou de uma empresa Z. Isso é interessante porque a gente consegue fazer um benchmark. Então, eu consigo comparar, né, eu consigo ver, por exemplo, se um determinado produto ele é mais interessante, ele atende melhor o requisito de capacidade de configurar várias opções, por exemplo.
E aí eu posso, inclusive, verificar um grau de melhoria, né? Assim, se meu cliente, se meu requisito hoje eu atendo com determinado produto, um determinado grau, então vamos dizer assim, a minha capacidade de configurar, eu meço como 2 hoje, mas eu quero criar um produto que ele seja melhor de configurar, que o peso seja 4 ou 5. Então eu vou ter uma melhoria naquele índice. E aí eu consigo ponderar o quanto que eu estou melhorando nessa nova solução. Então, por exemplo, capacidade de configurar várias opções. Hoje, o meu produto, o peso, eu tenho isso com 2. Mas o produto que eu quero desenvolver agora, o peso é 5. Então, eu vou ter um grau de melhoria de 2,5. Né? Então, eu vou propondo, né, melhorias para o produto, avaliando o que é mais relevante. Calcular o argumento de vendas, e aí eu vejo se aquilo é algo relevante para acrescentar valor à venda do meu produto. Né? Eu vou avaliar se isso vai ser algo relevante ou não. E definir um conjunto de pesos em que eu digo qual é o índice de melhoria, então quanto que eu melhorei, quanto que a minha solução ela agrega em geral, né? Então eu consigo ponderar uma série de questões e verificar quão melhor é o meu produto, certo? Então, para cada elemento, eu vou calcular o índice de melhoria baseado no grau de importância atual no que eu estou entregando hoje. Então, eu calculo isso. Eu vou verificar o quanto que essa solução ela é interessante, ela agrega em termos de quanto eu aumento na solução, né? Qual o peso relativo dela. Então, eu vou identificando quais são os requisitos de produtos que são mais relevantes. Eu consigo ponderar isso, certo? Então, eu gero os requisitos de clientes que são mais importantes, eu consigo ponderar, e aí a gente vai para os requisitos de produto. Né? Até aqui a gente está trabalhando só com requisitos de cliente. Trabalhando com os requisitos de produto, a gente vai fazer o mesmo trabalho, e a gente vai extrair as características que o produto vai ter que ter para atender os requisitos do cliente. Então, a coisa relevante aqui é que a gente começa do que a gente vai ter que atender na cidade do cliente e a gente já chega a como a gente vai atender, certo? Ou seja, o que é que o produto vai ter que ter para poder atender. Então, isso é o relevante, certo? Alguma questão até agora? Eu tenho uma, professor. Certo. Eu procurei, mas eu não encontrei como é que a gente faz para calcular aquela questão do requisito de venda, né? Eu não entendi como é que funciona. Calcular o requisito de venda.
O senhor apresentou junto com o requisito de clientes. O requisito de venda são aquelas qualidades que elas vão agregar maior valor, né, para a sua venda. Aquelas que vão ser. Aí você pode atribuir graus relativos, né? Então, aquilo que vai te acrescer algo significativo é um requisito de venda. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ter a capacidade de configurar várias opções é algo significativo. Ter uma maior velocidade de impressão também é. Mas facilidade de envio de vários tipos de impressão é algo comum, algo que toda impressora deveria ter, e talvez isso não vai agregar tanta importância para a venda. Facilidade para o reconhecimento de rede, uma característica intermediária, aí você pondera aquilo que agrega muito valor, você bota um peso, sei lá, 1,5, aquilo que agrega algum valor, 1,2, e aquilo que é básico, não agrega valor, 1. Sempre tem que ter, somente. Ficou claro? Mais ou menos. É porque, assim, para eu colocar esses pesos, eu precisaria comparar com alguma coisa, não? Isso aí não seria mais o benchmark que a gente faz com relação a outros fornecedores? Não, Outros porque concorrentes? isso daí eu tô ponderando peso daquele item em termos de agregar solução. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, aquela característica é uma característica que agrega valor para a minha venda, certo? Ou para a venda de qualquer produto, não precisa ser o meu produto. Eu estou dizendo o seguinte, que configurar várias opções é uma coisa que agrega valor a um produto de impressora. Quer seja o meu, quer seja um outro. Ah, Certo? já agora entendi agora, entendi. Entendeu? São, Então é são, isso. são coisas, por exemplo, quanto mais a gente agrega valor, ele sobe o seu Argumento de valor, venda. né? Seu Isso argumento, ele sobe o entendi. argumento de vendas. Ok. Certo? Então isso agrega valor. Certo? E aí eu vou. O índice de melhoria é quando eu vejo o meu plano de qualidade, eu comparo com a situação atual, e aí eu vejo o meu atual e o meu plano de qualidade, eu faço uma relação entre os dois, aí eu gero esse índice de melhoria, certo? E o, e o peso de melhoria, eu vou ver aqui o grau de importância geral, vezes o índice de melhoria, vezes o argumento de venda. É um peso completo. Então, assim, ó, o grau de importância geral que eu dou para esse item, multiplico pelo meu índice de melhoria, multiplico pelo meu argumento de venda, eu tenho um peso absoluto, certo? E eu tenho um peso relativo que seria quanto por cento do total do peso, da somatória do peso absoluto, esse item representa na solução. Então, por exemplo, capacidade de configurar várias opções é cerca de 50% da importância do peso absoluto total. Então, é um item que é muito relevante para o meu produto, certo? Você vê que esse item aqui ele tem um argumento de venda forte, ele tem um índice de melhoria forte, ou seja, eu vou avançar bastante do produto atual meu para o produto proposto, certo? Ele tem um plano de qualidade alto, então ele é um item que ele agrega valor, certo? É um item que ele vai agregar valor, então ele é um item importante. Bem, então com isso aí a gente vê a primeira casa de qualidade, a gente definiu aí os requisitos de cliente, que é a qualidade planejada, que é que eu quero atender,
certo? E aí depois a gente vai para as características de qualidade para os requisitos de produtos, que é o como eu vou atender. Então eu vou ter que pegar os requisitos do cliente, derivar elementos, certo? E aí puxar características de qualidade. Então, por exemplo, facilidade de instalação pode implicar, eu pensei, alguma coisa relativa ao tamanho, e obviamente isso aí vai se medir em como? Volume da minha impressora, por exemplo. Uma impressora muito grande pode não ser fácil de instalar. Então, compatibilidade de conexão física com o cliente. Você vai pensar em conector de entrada, eu tenho que pensar no número de entrada, no padrão disponível da entrada. Compatibilidade com o protocolo de cliente. Eu vou ter que pensar no protocolo e que tipo de protocolo eu vou ter que sustentar. Aqui, na característica de qualidade, eu vou definir coisas mensuráveis. Os protocolos, o número de padrões disponíveis, o número de entradas, coisas que eu possa medir. Então, toda a característica de qualidade deve ser mensurável na prática. Eu vou, obviamente, ter que eliminar características técnicas redundantes. E aí eu vou gerar meus requisitos, minhas características de qualidade, os requisitos de produto. Vou colocar aqui minhas características de qualidade. Aqui no caso, eu vou ter, por exemplo, hardware, tipos de funções, quantidade de funcionalidades, precisão cilíndrica de transportes, painel de produtos, processador, tem a facilidade de leitura do status de conexão, controle de instalação, tem o número de passos definidos para procedimento de instalação, protocolos, tem um conjunto de padrões disponíveis de entrada. Então, eu vou definir um conjunto de questões e aí eu vou pensar em como é que eu defino direcionador da melhoria. Ou seja, qual é a meta? A meta para aquele elemento ali é ter o maior valor possível, o menor valor possível, ou um valor nominal de meta, certo? Então, por exemplo, se eu falo número de protocolos suportados, eu tenho o maior número de protocolos suportados, seria uma referência que eu estou atendendo aquele requisito de produto da melhor forma possível. Né? Mas se eu estiver pensando num requisito de produto que seja número médio de falhas por ano, então ter um mínimo de média de falhas por ano, é um requisito de produto aceitável, por exemplo. Ou se eu pensar eu estiver trabalhando com sei lá, com alguma coisa tipo assim, uma incubadora, e aí eu tenho como manter a temperatura de referência. A temperatura de referência for 25 graus Celsius. Ali é um valor nominal. Então, tem diferentes possibilidades de pensar o direcionador da melhoria. Algo que eu tenho que atender. E a gente vai pensar agora em correlacionar as características, que é justamente aquele telhado. O que é a correlação? Correlação quer dizer se aquela característica, aquele requisito do cliente tem relação com aquela característica de qualidade. E a relação pode ser positiva, inexistente ou negativa, fraca ou forte. Então, o que é que eu vou fazer? O que é correlacionar? Correlacionar, gente, significa tem relação? Se tem relação, que relação é essa? Quanto maior tal quanto maior for o volume, pior é a facilidade de instalação. Então, a relação entre esses dois elementos ela é o quê? Negativa forte, certo? A relação entre interoperabilidade
e número de protocolos suportados, ela é forte, porque uma impressora que ela é interoperável, ela tem o quê? O maior número de protocolos suportados. Então, é uma relação forte. Vocês entenderam essa questão aí do telhado? O telhado tem a ver em como a relação entre o requisito do produto e o requisito do cliente. Se há uma relação, essa relação for positiva, correlação forte ou fraca, positiva. Se essa relação for negativa, correlação fraca ou forte, negativa. E aí eu posso atribuir, ó, forte, moderado ou fraca, por exemplo, 931. Posso estabelecer elementos que eu mensuro, certo? Então aqui eu posso verificar, por exemplo, capacidade de configurar várias opções, quantidade de funcionalidades. Eu estou dizendo, olha, eu tenho uma correlação moderada. Então, quanto mais número de funcionalidade, maior capacidade de configurar opções. Certo? Maior velocidade de impressão. Precisão de cilindros de transporte. Se eu tenho muita precisão de cilindros de transporte, eu tenho maior velocidade de impressão. Então, eu tenho uma correlação aqui forte. Então, eu vou relacionando os elementos, os requisitos, com as características de qualidade, que são os requisitos do produto, certo? Eu vou fazendo essa relação, né? E vou atribuir pesos que me indiquem quais são os requisitos de produto mais relevantes. Como é que eu faço isso? É só eu somar quanto que eles agregam em relação aos requisitos dos clientes. Então, eu somo. Então, eu vejo, por exemplo, que capacidade de configurar várias opções, em relação com quantidade de funcionalidades, é 3 vezes 0,5, que é o peso relativo, porque esse item 1.1.2, ele pesa 50% das necessidades dos clientes, é o peso relativo. Aí eu vejo capacidade de envio de vários itens de impressão, 3 vezes 0,1, porque é 10%. Então, 3 vezes meio, 1,5. 0,1 é 0,3. Aí eu pego e faço essa soma. Certo? E aí eu vou ter aqui 0,6 vezes 3. Dá, na verdade, aqui um peso absoluto aqui de 1,8. É 2 vezes 0,2. Aí eu vou fazendo e vou calculando esses elementos aqui. Certo? Vou multiplicando, somando, faço uma média ponderada, né, para cada coluna. E depois eu calculo o peso relativo, que é um percentual em cima dessa linha aqui. E aí eu vou obter aquele item que é mais relevante. No caso aqui, o item que teve o maior peso relativo foi a precisão dos cilindros de transporte, porque esse item agrega muito mais valor, agrega mais valor aqui, na questão de maior velocidade de impressão. Ele tem uma forte correlação para entregar esse elemento, que ele é 20% do que os requisitos dos meus clientes importam. Né? O segundo mais importante é a quantidade de funcionalidades. Né? Porque ele está relacionado de forma moderada a dois elementos, um é 50% e outro é 10%, que é a capacidade de configurar várias opções e a facilidade no envio de vários itens de impressão. Bem, e aí, obtendo isso, a gente pode fazer uma comparação com os concorrentes, né? Então, posso colocar aqui o que é que eu tenho de meta para cada elemento aqui dos concorrentes e qual é a minha meta que eu vou atingir. Certo?
Então, verifico qual é a meta que eu vou atingir, como é que eu chego lá, certo? E aí eu verifico a minha qualidade projetada é tanto. Então, verifico a minha qualidade projetada, eu comparo com os meus concorrentes, eu vejo quem é que eu estou atendendo. E aí eu posso verificar quão interessante é o meu projeto, né? E eu posso, inclusive, ter alguns critérios, né? Se eu posso ver com a tecnologia atual, se eu posso ver com nova tecnologia, se é difícil de desenvolver mesmo com nova tecnologia, né? E aí eu avalio qual é o grau de dificuldade de incorporar cada um desses elementos aqui no meu produto, né? E aí eu consigo verificar o que é que o cliente quer, o que é que o meu produto deve ter, como é que isso se compara com os concorrentes em termos de necessidade de cliente, de necessidade de produto e qual a dificuldade de entregar isso para o cliente, certo? Deu para a gente ter uma visão geral aqui em termos de QFD, hein, pessoal? Deu para ter, assim, uma noção geral. Como são muitos elementos, eu particularmente vou precisar ir revisando cada um desses, né? Fazendo aqui com o projeto, vendo como é que vai calculando direito, mas deu para ter uma noção geral, sim. Pronto. Eu queria que algum de vocês quisesse compartilhar o que já propôs de QFD para a gente fazer uma discussão rápida. Quem gostaria? Eu, Alan. Pronto, vou colocar você como apresentador. Ok. Bem, eu não tive toda essa noção, eu pesquisei muita coisa na internet e pela aula que nós já tivemos, né? E pelo que eu consultei, eu pude extrair o seguinte: agora que eu tive essa aula, eu estou com uma visão um pouco diferente, né? Posso acrescentar muita coisa e te gerar coisas que são desnecessárias que eu estou vendo. Mas aqui foi o que eu fiz. Coloquei os dados originais, né? Uma espécie de simulação. Basicamente, eu vi aquilo que o cliente, que é a pessoa, o usuário final, gostaria de ter no equipamento, né? A comodidade. Então, eu separei dessa forma, né? Que a facilidade de uso, a rapidez da resposta do equipamento, sim. O meu equipamento é um dispositivo. Só um minuto. Alan, você não compartilhou a sua. Não? Não. Meu Deus. Será a sua tela? Que estranho. Pode compartilhar, por favor. O senhor tem que fechar do senhor a apresentação? Não, né? Não. Não estou conseguindo compartilhar. Estou apertando aqui e não está compartilhando. Espera aí. Espera aí. Seleciona aqui tela. Ah, certo. Certo. Certo? Compartilhou? Agora sim, Alan. Beleza. Vamos lá.
Bem, na primeira aula nós falamos, né, nós vimos como é que nós poderíamos transformar o requisito do cliente de forma mais organizada. Então eu coloquei não só os dados originais do cenário, os requisitos, também coloquei os atributos, ciclo de vida e o grau de importância. Então eu relacionei dessa forma. O meu produto, caso o professor não esteja lembrado, é um identificador molecular através de espectrometria. E eu relaciono dessa seguinte forma: a facilidade do uso, a velocidade de resposta, a facilidade de mover, né, a facilidade de manutenção, está normalizado em relação às normas, né, vigentes do país, e ser barato, né, ter baixo custo. Então eu consegui extrair esses seguintes requisitos, né? Com relação à facilidade, eles só precisam de um botão com múltiplas funções, a depender da quantidade de vezes que você aperta, ele pode ligar, desligar, começar ou interromper, né? Eu também coloquei indicadores luminosos através de LEDs, que fica muito simples, né? Tipo semáforo, né? Verde ele está liberado para começar a fazer a operação, vermelho ele está operando, então você não pode mexer na amostra. E aqui também eu coloquei com relação à velocidade com que ele deve responder o resultado ao operador, né? Que são 3 segundos que ele tem que levar para fazer toda a parte de leitura, né? Enviar essa informação via internet para um servidor e ter a resposta. Então, eu mensurei em torno de 3 segundos para fazer a leitura, 10 segundos para fazer todo o processamento e responder. Também, facilidade de mover. Eu coloquei uma dimensão onde a pessoa possa levar em uma única mão, então coloquei essas dimensões, um peso baixo, né? As partes modularizadas para que fique fácil no caso de uma manutenção, atender a todas as normas vigentes do país, que são todas as normas, além da Anvisa. Tem outras também que, por exemplo, quando você trabalha com equipamento em laboratório, você tem uma norma estabelecida para isso. Então, tudo isso eu fui visto. O preço fica em torno de $300, né, para baixo. O consumo menor que 5 watts, né? E tem um custo de reposição de peças de até $10, caso haja necessidade de fazer alguma substituição. Esses foram os requisitos do cliente que eu consegui absorver. A partir daqui, eu peguei os requisitos do cliente, os elementos, né, e fui gerando os requisitos do produto. Também coloquei as grandezas de cada parte e os seus valores, né? Nesse caso, botão, um só, unidade 1, LEDs 2, o tempo de operação, né, em segundos, 13 segundos, o tamanho compacto eu já coloquei já aqui em cubagem, né? A composição tem que ser leve, eu já coloquei também o quilograma que ele tem que atingir. Uma manutenção fácil, isso aqui não se aplica, né? Não tem como botar uma unidade e um valor. E para que ele tenha um baixo consumo de energia, ele tem que ter internamente no seu circuito um conversor DC-DC. O que mais? O baixo custo são peças excelentes que são fáceis de encontrar no mercado. A partir daqui, eu criei esta matriz de correlação. Não está perfeito, mas veja o que eu fiz aqui. Aqui eu coloquei o direcionador de melhoria, né? Como o professor acabou de explicar. Eu entendi mais ou menos como é que funciona isso aqui. Coloquei todos os requisitos do cliente aqui com o seu grau de importância, de 3 a 9. Aqui todos os requisitos dos produtos coletados. E aqui eu fiz a correlação interna, né, entre os dois, onde eu multiplico o grau de importância pelo valor da correlação, somo toda a coluna e tenho esse valor. Assim, eu tenho o valor absoluto, a importância absoluta. Faço a soma total e aí eu faço a divisão, né? Que é o valor unitário pelo seu total. E assim eu tenho a sua importância relativa, que é em percentual.
Dessa forma, eu pude ver que os mais relevantes, os três mais relevantes, são custo, custo reduzido, né? Peças equivalentes que possam encontrar fácil no mercado e ele tenha um tamanho compacto, né? Já que a maioria dos espectrômetros hoje em dia eles são grandes, né? São do tamanho de impressora, às vezes até maior. Então eu pensei em todas essas possibilidades. Basicamente é isso, professor. O telhado eu não fiz, né? Porque eu não tinha entendido, mas agora que eu entendi, eu já posso fazer. Claro, né? Que alguns termos não estão iguais ao que o professor apresentou. Por exemplo, esse grau de importância aqui ele colocou como uma relevância, né? Mas aqui é um grau de importância, como eu tinha visto em alguns exemplos, e aí eu fui montando desta forma. Preciso também colocar o gabarito, né, para informar o que é 1, 3 e 5, né, que é o fraco, o médio e o forte. E eu vou construindo aos poucos até compreender como funciona. E aqui, claro, né, depois eu vou fazer a parte do balanceamento, da comparação entre o valor relevante com o dos fornecedores atuais. Basicamente é isso. Ok, obrigado. Você deve ter visto, né, que naquela parte da importância que você colocou aqui no final, faltou ponderar, né, da forma como a gente tratou em aula, mas acho que a visão geral você teve, né, da correlação entre Qual? requisitos de Essa aqui? cliente e requisitos de produto, certo? Quem gostaria de falar um pouco mais do seu trabalho? Mais alguém? Mais alguém, gente? Paulo tinha presente, me mandado, Eu mandei, mas eu estou aqui no tablet Android. Eu não sei se vai ser possível. certo. Posso tentar. Deixa eu tentar carregar. Lucas, falando um pouco aí do trabalho, o trabalho, na verdade, a gente vai fazer uma composição desses elementos aí, né? A gente vai construir o projeto informacional e o projeto conceitual. Então, o QFD é uma parte do trabalho, né? Sim. É, basicamente, vocês vão ver que vai ser a junção das atividades que a gente vai fazer em sala. Oi. Inclusive, professor, Mário falando, a gente conversou com o Beneto também sábado sobre a possibilidade de ver com vocês uma forma da gente fazer o trabalho de maneira parcial, né? Talvez já esteja assim, como o senhor acabou de falar aí, né? Que vai ser a composição dos trabalhos de sala, que se fizesse por etapas, não fosse um trabalhozão assim no final, né? Para não ficar bem corrido, muito corrido. Mas a ideia justamente é essa, ir fazendo aos pouquinhos, né? Na verdade, vocês já estão começando a fazer o trabalho. Pronto, ótimo. Mais alguém?
Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou dar um tempo aí de 15 minutos. E aí eu gosto, e aí depois a gente faz uma rápida apresentação, pelo menos dos requisitos de cliente e de produto que vocês identificarem, né? Para a gente evoluir aí para a construção do QFD, ok? Paulo? Oi, eu consegui abrir aqui o slide, mas como estou no tablet, mas pode me colocar como apresentador, por favor. Pronto. Então vamos ver aqui com o Paulo, então, depois a gente volta para essa dinâmica. Pronto, Paulo. Aqui, um momento só. Eu preciso apertar algum botão aqui. Consegue ver minha tela? Consegue ver minha tela? Ainda não, Paulo. Qual é o comando que eu dou aqui? Consegue ver alguma coisa? Ainda não, Paulo. Eu só não estou conseguindo ver qual é o comando. Você já colocou como apresentador, não foi? Exatamente. Tem um maisinho aqui, assim, do lado do slide, que aí você consegue fazer. Esse maisinho carregar uma apresentação, é isso, né? Exatamente. Eu só não estou conseguindo colocar na tela. Eu apertei o mais, carregar uma apresentação. Tá, ele pede para arrastar o arquivo. Deixa eu tentar. Conseguiu arrastar? Não estou conseguindo localizar o arquivo aqui na pasta. Eu fiz um download e não estou conseguindo achar o arquivo. Então vamos fazer o seguinte. Então vamos fazer essa dinâmica agora, certo? Que aí permite que outras pessoas também apresentem algumas coisas. Eu vou dar um espaço aí de uns 15 minutos para vocês, ok? Tá, enquanto isso, eu vou tentar aqui baixar de novo o arquivo, porque eu estou trabalhando com tablet, que meu computador está com problema no microfone. Posso tentar apresentar. Desculpe, gente. Eu estava sem áudio, né, mas retomando aqui. Então, no que nós vimos até então, nós fizemos a prática de trabalho com
QFD, então nós visitamos aí o QFD dos projetos de vocês e nós verificamos que a partir dos requisitos e das características de qualidade, requisitos de produtos, nós conseguimos cortar eles e extrair quais são os requisitos de clientes mais relevantes, quais são as características de qualidade que têm maior peso e focar na atuação do nosso produto. É isso que é o interessante na construção do QFD. Ele mostra aquilo que a gente tem que focar no projeto do nosso produto, né? Aquilo que sobressai a partir das necessidades estimadas, né? Então, agora evoluir nos QFDs, né? A gente vai continuar fazendo esse trabalho, né? E seguindo aí do projeto informacional. Então, por hoje é só. Boa noite para todos e todas. Ok, boa noite. Valeu, boa noite, pessoal. Até mais. Alan, Diga. só nesse finalzinho da aula o pessoal está saindo. É porque ainda está difícil para eu conseguir absorver essa questão da correlação aí no topo Sim, do QFD. A relação entre